Arro pessoal, muito bom dia! Começando mais uma live. Dessa vez vamos falar sobre o ano novo astrológico, o ano de 2025, que começou agora, né? A gente teve ontem o ingresso do Sol no signo de Áries, que indica então que o ano de 2025 finalmente começou astrologicamente falando. Eu queria ter feito essa live ontem, mas não deu, não consegui fazer, então estamos hoje aqui. Eu até pensei que eu ia ter que deixar para a noite, porque eu estava esperando uma entrega muito importante. Aí eu falei, quer ver que essa entrega vai sabotar minha live? Mas não, a entrega chegou mais cedo do que eu imaginava e eu pude entrar aqui para fazer a live. A entrega é isso aqui, ó. Duas caixinhas da Terra e depois acompanhe aqui nos meus stories, porque eu vou abrir para mostrar o que tem aqui nessas duas caixinhas. Então vamos lá, né, fazer o nosso bate-papo, a nossa conversa do Ano Novo Astrológico. Se você está chegando aqui agora, saiba que eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica para o dia, o astral do dia. Não falha, todo dia vai ter lá, ou no canal do Telegram, ou no Spotify, ou no YouTube, uma reflexão astrológica para o dia. Tenho feito isso já há um tempo e tem aí, não estou deixando de fazer. Sempre procuro gravar num dia antes, né, para já deixar garantido. Se eu não gravei num dia antes, como eu acordo muito cedo, eu dou um jeito de gravar e mandar cedinho. Paulinha, bom dia, seja bem-vinda. E também todas essas lives que eu faço aqui vão depois lá para o Spotify, também vão para o YouTube, para quem preferir esses canais, né? Eu sei que muita gente vê depois gravado. Então vamos lá. Ano novo astrológico, o ano finalmente começou, ingresso no Sol em Áries, que traz aquele impulso, aquela energia. Aliás, esse ano especificamente, eu já anotei aqui, tem muito forte o elemento fogo, a gente vai trazer esse simbolismo. O ano novo começou ontem, então, né, dia 20/3, e foi 6:01 da manhã. Então, bem ali, um pouquinho antes do Sol nascer, se levantar no horizonte, o Sol entrou em Áries e inauguramos o ano astrológico. Também tivemos a troca da estação. Para quem está no hemisfério norte, é o equinócio de primavera. Então lá começa a primavera. Para quem está aqui no hemisfério sul, equinócio de outono. Então começa o outono. Eu estou dando aí, graças a Deus, porque já deu uma amenizada na temperatura, estou podendo ficar de janela fechada, está bem mais tranquilo, porque estava com um calor muito, muito forte. Então seja muito bem-vindo outono, né? Aquela temperatura um pouco mais amena, mais gostosinha. Bom, primeiramente, né, para quem não sabe, toda vez que o Sol, não só o Sol, né, que algum planeta ingressa em algum ponto, algo que nasce, né, sempre que algo nasce, gera-se um mapa, né, porque é como se tirasse uma foto de como está o céu naquele momento. Então até o Jung falava sobre isso, né, quando a gente nasce, tem o nosso mapa natal, a foto do céu no momento que a gente nasceu. Quando você abre uma empresa, você pode ter ali também, de acordo com o momento do nascimento da empresa, vai ter o mapa natal, que vai ser o mapa da empresa. Se você inicia o relacionamento e você tem um marco ali do início desse relacionamento, pode ter um mapa astral que vai representar aquele relacionamento. Então tudo que inicia gera-se um mapa que a gente pode estudar, né, porque ele vai determinar como que vai ser o desenvolvimento, né, daquilo que nasceu. E a gente tem vários ciclos na astrologia, ciclos na nossa vida. Um deles, né, o principal deles é o ciclo do Sol. Então, a gente tem, eu sempre falo, né, 3 anos novos, né, 3 anos novos para a gente comemorar. O que a galera que não é ligada à astrologia conhece, né, que é o mais geral, mas para mim ele seria até o mais fraco, né, em termos pessoais, é o Ano Novo, é o Réveillon. Né, então, aquele dia lá, 31 de dezembro para 1º de janeiro, é o Ano Novo que todo mundo conhece, todo mundo faz ali suas mentalizações e assim por diante. É um marco, é claro, né? A gente sente sim uma mudança, mas esse é bem coletivo. Aí temos o ano astrológico. O ano astrológico acontece quando o Sol entra em Áries. Então, quando o Sol ingressa em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, significa que ele terminou uma jornada zodiacal, ou seja, passou pelo último signo que é Peixes. A hora que ele ingressa em Áries, significa que ele está iniciando mais um ciclo de 12 meses pelo zodíaco. Inclusive, esse período que a gente está, ele é muito interessante porque tem mais 2 planetões aí que vão fazer isso. Sair de Peixes para entrar em Áries e iniciar um novo ciclo e se reflete na nossa vida. Então, o ano novo astrológico é o ano novo que seria realmente ligado à energia astral, né? Se a gente segue ali a energia dos signos, então o Sol em Áries realmente dá aquele pontapé de início. Eles são relativamente próximos, né? Porque a gente tem ali entre janeiro e março como se fosse um transbordo aí do ano. E é uma ótima oportunidade, inclusive, para a gente trazer de volta novamente, né, aquelas coisas que a gente determinou para o ano novo. Então,
Se você determinou algumas coisas ali para 2025, aí você percebeu que janeiro estava ali rolando, fevereiro começou a perder a força, março parece que está, né, nem lembra mais o que você quis fazer, talvez esse momento seja aquele momento de resgate de todos os propósitos aí para o seu ano. É como se fosse mais uma janela de renascimento que a gente tem. Agora, para mim, o ano novo pessoal mais forte, em termos pessoais, né, é o momento do aniversário. Por quê? Porque ali é na sua vida específica ali, quando o Sol terminou de dar uma volta completa no mapa, ele faz conjunção com o seu Sol, né, e aí você inicia um novo ano. Então é interessante que, bom, o ano novo coletivo, né, o ano novo ali calendário, sempre vai ser ali 31 de dezembro, 1º de janeiro, isso é acordado coletivamente. O ano novo astrológico sempre será no momento que o Sol ingressa em Áries. Então, essas duas datas são coletivas, são bem ali, né, aceita por todo mundo. Agora, o aniversário é ser único. E eu sempre digo que você tem que ter a noção realmente, né, de quando que o Sol faz uma conjunção com o seu Sol, porque pode ser no intervalo dos 3 dias do seu aniversário. Então, se você faz aniversário como eu no dia 14 de fevereiro, eu tenho tido aí meus últimos aniversários, né, minhas últimas evoluções no dia 13 de fevereiro. Então, no meu caso, 13, 14 e 15 podem ser dias aí de energia do ano novo. Então já fica a dica, né? Independente desse momento do ano astrológico, você, com o seu Sol pessoal, vai ter, ou já teve recentemente, o seu ano novo pessoal, ou vai ter, né, muito em breve, o seu ano novo pessoal. Eu tive recentemente porque o meu é em fevereiro, né? Como eu acabei de falar, 14 de fevereiro, Aquário. Acabei de ter a minha renovação e talvez aqui, dependendo do seu signo, você também terá em breve. Quem vai ter, por agora, quem é do signo de Áries. Então, o ano novo astrológico nada mais é também do que a passagem, o ingresso do Sol no signo de Áries. Parabéns aí a todo mundo que nasceu sob esse signo. Bom, dito isso, esse momento, esse mapa, ele gera uma possibilidade da gente estudar as energias para o ano. Né? Então, como que vai ser esse ano de 2025? Claro que esse mapa, ele, assim, cada astrólogo trabalha de uma forma. Quem trabalha mais na visão mundial, né, que é olhar ali coisa de política, economia, muitas vezes pega um mapa genérico, né, feito ali com ascendente em Áries, ou alguns colocam Greenwich, cada um coloca de uma forma. Né? Outra opção é você calcular para cada um dos países. Então, dependendo do país que você tiver, você calcula ali o ingresso do Sol em Áries para aquele país. E eu, como estou no Brasil, e a grande maioria das pessoas que me assistem aqui são do Brasil, mesmo que estejam fora, muitas vezes são do Brasil também, eu calculo para o Brasil. Né? Então, aqui no Brasil, a gente teve aí um ascendente e trouxe um mapa bem especial aqui para a gente conversar. Então, é isso que é determinado. Se você calcular o mapa, por exemplo, para Berlim, você calcular o mapa para, sei lá, Londres, você calcular o mapa para Tóquio, vai ter um mapa ligeiramente diferente. Os planetas e os aspectos não mudam, mas o ascendente e as casas tendem a mudar. Então vamos entrar nesse mapinha que eu achei bem interessante, que foi gerado aí para o nosso ano novo de 2025. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui é a ênfase no elemento fogo. A gente está com muito elemento fogo nesse mapa do ingresso de Áries para o Brasil. Bom, por quê? Primeiramente, a gente tem uma grande concentração de planetas em Áries. O Sol tem que estar em Áries, já que é o ano novo astrológico, o ingresso do Sol em Áries. Mas temos ali também Mercúrio e Vênus, que estão ali dando grande pontuação para o elemento fogo de Áries. Temos também a Lua em Sagitário. Então a Lua em Sagitário também traz uma pontuação muito forte para o elemento fogo. E aqui para o Brasil ficou o meio do céu também em Sagitário. Então a gente tem uma grande ênfase no elemento fogo para esse ano. O que isso simboliza para a gente? O fogo fala de entusiasmo. Né? Então pode ser um ano com muita energia. Né? A gente tem ali um Saturno no ascendente, mas o Sol está na casa 1, que representa a vitalidade. Então pode ser um ano de muita iniciativa, energia, entusiasmo, contato com a espiritualidade. Essa é uma ênfase do Peixes e do Netuno, que estão ali no ascendente. Também, né, muita força e principalmente, né, que eu diria uma coisa mais alquímica, purificação. Eu estou lendo um livro muito legal chamado Ego e Arquétipo, né, do Eduard Erdinger, acho que é assim, e ele faz ali um paralelo, né, da nossa mente, do desenvolvimento da nossa mente. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo, com os processos alquímicos. E tem aquele processo do calcinátil, né, que é ligado ao fogo. Então, desde a antiguidade, o ser humano tem muito contato com o elemento fogo, né, lida muito, né, com essa energia, associa o fogo à divindade. Bom dia, Mari, seja bem-vinda.
Então, a gente tem aí essa energia muito forte que representa o contato com a divindade. E o fogo, ele traz uma coisa muito forte de purificação, né? Essa característica de 2025 ela está interessante porque, para quem pegou a gravação, né, que eu fiz para 2025, onde eu pego o seu mapa, abro ele, vou gravando todos os movimentos principais de 2025, eu já tenho falado desde o ano passado, né? A gente está num ano bem interessante, onde todos os planetas estão mudando de signo. Isso não é tão comum, por quê? Porque a gente tem aí alguns planetas muito lentos. Então, Urano, ele é lento, ele só muda de signo a cada 7 anos. O Netuno, mais lento ainda, mais ou menos 13 a 14 anos para mudar de signo. Plutão nem se fala, né? É cerca aí de 15, 20 anos para ele mudar de signo. E esses três planetas estão em signos novos. Um deles já mudou, que é o Plutão em Aquário, e dois deles já vão mudar agora, que é Netuno. O Saturno também é lento. O Urano vai mudar ainda esse ano. Júpiter também vai mudar. Então, assim, tudo vai se mexer. Tudo vai mudar. O que acontece é que é um ano que, por conta da retrogradação, esses planetas que mudam, né, tirando Plutão que não volta mais para Capricórnio, os planetas que vão para Áries voltam ainda para Peixes e Urano, que vai para Gêmeos, ainda volta para Touro. Então a gente tem ali uma entrada de uma mudança muito forte, depois volta em 2026 e consolida essa mudança. Então esse ano de 2025 ele simboliza muito uma ponte para uma grande mudança, né? E ele em si é um ano que convida a gente à mudança, principalmente aqui no Brasil, com o ascendente em peixes, o meio do céu em Sagitário, ou seja, os ângulos em signos mutáveis, que convidam a mudanças, a finalizações. E o fogo ele fala do quê? Da purificação. Então é como se fosse um ano de purificação para a gente. E aí, claro, né, ainda tivemos, nada é coincidência, né, esse ano especificamente, o ano novo astrológico acontece numa semana ali entre eclipses. Tivemos o eclipse lunar no signo de Virgem, né, que aconteceu ali na semana passada, e na semana que vem vamos ter o eclipse solar ali no signo de Áries. Então, também, né, os eclipses em si, eles falam sobre grandes mudanças, né, grandes finalizações, grandes inícios, e o ano novo aconteceu no meio de dois eclipses, né, por conta da configuração ali da cabeça e cauda do dragão. Além de tudo, a Lua caindo em Sagitário pede muito a transcendência. A última aula que eu dei, né, no curso de astrologia foi sobre Leão. Aí eu comentei muito sobre esses três, né, esse clã do fogo, que é Áries, Leão e Sagitário, onde Áries é a centelha, né, a fagulha, ou seja, imagina que você vai acender uma fogueira para, vamos dizer assim, se comunicar com o grande espírito. Vamos falar do cachimbo sagrado, né, dos indígenas e assim por diante. Então o Áries é aquela fagulha, né, aquela centelha inicial que acende o fogo. Então por isso que Áries tem muito uma coisa de impulso. O Leão, que é o segundo signo de fogo, ele é aquele fogo queimando, aquele fogo fixo, que está ali fazendo o trabalho do fogo acontecer. Né, aquele fogo que já está firme ali, já não é tão fácil apagar. E o Sagitário, ele representa muito aquela fumaça que sobe para o céu. Né? Então a gente tem aí nesse clã de fogo, né, esses três signos como sequência, o Áries como o acender o fogo, o Leão como o fogo em si queimando e o Sagitário como a fumaça que leva, né, todas as mensagens ali para o grande espírito. E não é só na tradição indígena, na verdade, todos os povos antigos tinham essa conexão muito forte com a questão de a fumaça, né, pode pegar o incenso, por exemplo, o incenso que muita gente adora, eu adoro, né, principalmente o incenso natural, aqueles muito sintéticos eu não gosto muito não. Mas você acender uma erva, né, um palo santo, pena que está ali longe, né? Quando você acende e aquela fumaça vai indo para o céu, você pode colocar ali a sua intenção, o seu pensamento para se comunicar com Deus, com o grande espírito, grande arquiteto do universo, como você preferir, né, chamar. Além do que, né, as oferendas que são feitas para o fogo. Então, sabe quando a gente escreve, né, nossos objetivos num papel, aí mentaliza aquilo acontecendo, aí coloca o fogo, aquele papel ele se transforma em fumaça e vai, né, para o céu. Também fala muito de uma oferenda para a espiritualidade. Então a Lua está em Sagitário, né? Um ano com ênfase no elemento fogo, Lua em Sagitário, o ascendente em Peixes puxando para a espiritualidade. Então é um ano muito forte de purificação, né? Para todos nós, cada um, claro, né? Bom dia, Letícia, seja bem-vinda. Cada um vai recebendo essa energia de acordo com o seu próprio mapa natal, né? Então aí você tem que ver essa energia geral para o ano que eu estou comentando aqui, e aí você vê no seu mapa como que os planetas,
a sua própria progressão lunar, a sua revolução solar, como que isso está se desenvolvendo. Mas eu diria purificação é uma palavra para esse ano. E seria bem interessante, né, termos mais contato com o elemento fogo de forma natural, né? Claro que o Sol é o nosso fogo primordial, mas vale muito a pena. Eu, particularmente, né, gosto sempre de ter uma vela ali no altar, aí eu acendo a vela, aí eu acendo ali as ervas que eu gosto de fazer defumações, fogueira, de vez em quando é bom ter uma fogueira, esse contato, né, que o ser humano tem com o elemento fogo que é tão precioso para a gente. Né? Acho que não é à toa que é tão associado à espiritualidade, ao divino, tem até o mito de Prometeus, que roubou o fogo dos deuses, porque o que seria o ser humano sem o fogo? Né? Tipo, não conseguiria se aquecer, não conseguiria preparar comidas, né, cozidas, assadas, enfim, estaria aí um monte de coisa que a gente faz que depende do elemento fogo, que a gente dominando ele, né, sabendo como é que funciona, fez com que nossa vida meio que, né, tivesse um outro rumo. Então purifique-se. O ascendente em peixes, para quem está aqui no Brasil, ou para quem nasceu no Brasil e mesmo que foi para outro país, carrega, né, essa energia, né, do nascimento aqui do Brasil, faz com que o ano seja muito ligado à espiritualidade. E também o próprio peixes, o signo da finalização. Né? Aliás, 2025 é um ano 9 também, né, pela numerologia, então traz um paralelo muito interessante, né, para essa questão ali de finalização. Se eu não me engano, é ano 9, eu não estou estudando tanta numerologia, mas quem souber aí se é ou não é, comenta. Mas o peixes em si, ele convida muito a finalizações. É o último signo do zodíaco, é aquele que fala, beleza, terminamos um ciclo e vamos iniciar outro. E o ano inteiro ele está com essa marca de mudança. Né? Mas o peixes nos conecta muito com a espiritualidade, é sim, a Mari falou, então tem esse paralelo, né, entre os números e a parte da astrologia. O Netuno ali está no ascendente, junto com Saturno, no signo de peixes, a cabeça do dragão mesmo caiu ali, fortíssima. Então, o ascendente pede espiritualidade, pede trabalho do amor incondicional, né, que falta muito no nosso mundo. Estão ali falando de uma terceira guerra, imagina, né? A gente nessa altura do campeonato, a terceira guerra mundial e coisa desse tipo, tem como, né? O ser humano tem que desenvolver o amor e, claro, a gente não tem como meio que mexer, né? Com quem que a gente não está no poder. Eu acredito que não tem ninguém aqui que me assista que está no comando aí de países e coisas do tipo. O que a gente pode fazer é na nossa vida, né? É fazer com que a nossa vibração fique pacífica, amorosa, para que a nossa vibração seja emanada para o planeta, né? Para a aura do planeta, e assim a gente consegue ter uma boa ação ali que melhora o astral do planeta em si. Mas trabalhe isso, né? Trabalhe o amor incondicional, perceba brigas em casa, né? Então, uma coisa muito forte que eu tenho falado desde que o Duque partiu, né? É aquela coisa de não ficar preocupado em estar certo, não ficar preocupado em discutir, não ficar preocupado. É preocupar em paz e tranquilidade e amor. Essa é a mensagem de Peixes. Né? Se conecte com a sua espiritualidade. Eu tenho comentado aqui do meu trabalho firme agora com a meditação, está sendo maravilhoso. Né? E para quem acha que não consegue meditar, assim, não é fácil para ninguém, vamos dizer assim. Né? Acho que algumas poucas pessoas pode ter uma facilidade. Mas aqui no Ocidente, a gente sabe que a meditação não é uma coisa fácil, é desafiadora, mas é extremamente recompensadora. Né? Tem esse livro aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar, um livro bem legal, né, chamado Uma Mente Livre, né, do Stephen Hayes, e é da ACT, né, é uma terapia aí que nasceu, é meio que ligada à TCC. Eu acho muito interessante porque a gente vê, né, a TCC, terapia cognitivo comportamental, a própria ACT, e como que se puxa assim, né, de tudo que a gente já viu na PNL e na própria espiritualidade. Então aqui tem alguns exercícios muito interessantes que são para a gente poder observar nossa mente. Né? E aí a gente poder não ficar refém dos pensamentos. Por que eu estou falando isso? Porque o ascendente em peixes também nos convida a olhar para o inconsciente, a mergulhar no inconsciente. Porque o ascendente em peixes, esse eixo virgem peixes, que está sendo agora, né, o determinante dos eclipses, ele vai falar muito sobre saúde e saúde mental, inclusive. Pessoal, eu não sei quem está me assistindo aqui, mas tem muita gente sofrendo com a saúde mental. Seja ansiedade, depressão, insônia, não conseguir dormir, muitas somatizações que acontecem no corpo por conta da mente, e a pessoa não se dá conta disso. O nosso cérebro, apesar de teoricamente ele ser pequeno, né, em relação ao corpo, ele consome muita energia. Então, se o cérebro está todo desgovernado assim, a nossa energia vai embora. Então, esse ascendente em peixes, junto com Saturno ali, com Netuno,
convida a gente a trabalhar nossa saúde mental, né? E aqui é um exercício muito interessante porque a meditação ela faz com que você observe o pensamento e cada vez mais não se identifique com a mente, né? Tem um outro livro também muito legal que eu já falei muito dele aqui no passado, chamado Inteligência Positiva, onde ele fala, né, para a gente nomear o sabotador, o crítico e assim por diante. E aqui ele traz um exercício muito legal também da gente poder contrariar a nossa mente. Então é um exercício que eu falei, eu preciso fazer ele, né? Eu li de manhã, que ele fala para você pegar o livro, você está lendo o livro, né? Você pega o livro e sai andando e você fica repetindo em voz alta, eu não posso andar por aqui, eu não posso andar por aqui. E é uma coisa muito interessante porque a sua mente, você está falando, eu não posso andar por aqui, mas você está andando, né? Então gera meio que uma quebra do tipo, eu não preciso ficar obedecendo todos os meus pensamentos. Eu não preciso ouvir, teoricamente, todos os meus pensamentos. A Letícia falando, só sobrevivo com terapia. Pois é, e a meditação ajuda demais. Então, esse ascendente peixes que nos liga ao inconsciente, bom dia Poliana, seja bem-vinda, convida a gente a olhar o poder dos nossos pensamentos. E como a gente pode estar refém, né, de repente ter um monte de pensamento ali, porque pensa, né, agora, à tarde, vai ter a quadratura com Saturno. A gente vai ter a Lua em quadratura com Saturno. Eu até coloquei um trecho de um outro livro bem interessante que eu estou lendo, que é esse aqui, eu já devolvi ele para lá, não vai dar para eu mostrar, que mostra isso, né? A questão do foco. Então, na meditação, o que a gente aprende? Olha só, pela meditação, sempre muito ligado à espiritualidade, toda a parte, né, oriental, mas hoje a ciência dura que a gente fala, né? A ciência moderna, ela valoriza tanto a meditação, por quê? Porque é uma forma da gente poder ter um certo controle da mente. É claro que a gente não controla totalmente, assim por diante, mas pelo menos o foco, para onde a gente está colocando o nosso foco, a nossa atenção. Como diz também na PNL, a energia flui para onde está a atenção. Então eu vou dar o exemplo de hoje, né? Essa quadratura que a Lua vai fazer com Saturno. Geralmente, a quadratura de Lua com Saturno simboliza um momento de certa preocupação, medo, um certo peso, cobrança. E aí veja, né? Claro que isso pode acontecer no externo, pode acontecer internamente, né? Pode ser que uma sexta-feira à tarde vem alguém te cobre alguma coisa e isso te deixa ali numa certa tensão, ou você mesmo está se cobrando. O fato é que, tecnicamente, a quadratura de Lua com o Sol, de Lua com o Saturno, é desafiadora, pesa nas nossas emoções. Só que a grande questão é o seguinte, aonde a gente vai direcionar o nosso pensamento? Porque eu estava até pensando nisso hoje, né? Porque eu vou no dentista na tarde, eu falei, caramba, eu vou estar na dentista ali, bem no momento da Lua em quadratura com Saturno, mas pelo menos evitei a Lua em Capricórnio. O que pode trazer ali aquele peso, aquela coisa, né? Não é agradável em dentista, né? A gente sabe. Só que nesse mesmo momento está acontecendo o quê? Um trígono da Lua com Quirón. Então veja, isso vale para tudo, vale para a vida e a astrologia mostra isso. No mesmo momento tende a estar acontecendo coisas desafiadoras, coisas fluentes, fáceis. Falando ali, dando nome, né, coisas ruins e coisas boas. Então assim, naquele mesmo momento, naquela mesma época da vida, né, porque eu posso falar aqui de um período de algumas horas, e eu posso falar de um período, né, de semanas, meses, até ano, né, dependendo. Então, nesse mesmo período, isso eu vejo muito no mapa astral, você está passando por uma quadratura de um planeta com outro, mas está passando por um trígono de um planeta com outro. Ou seja, aí fica aquela coisa, né? Como assim? Eu estou com uma coisa boa e uma coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Aí a gente volta àquela história que eu sempre falo. O bom ou ruim é uma questão de como a gente categoriza, mas não é necessariamente que tem que ser alguma coisa boa ou ruim. E segundo, acontece sim. A gente pode estar no mesmo momento com uma coisa que não é muito legal acontecendo e uma coisa muito legal acontecendo. E qual que é a nossa missão? Pegar a nossa mente, o nosso foco e escolher qual que a gente vai olhar mais, qual que a gente vai dar mais ênfase. Então, nesse período, né, eu posso dar mais ênfase para Lua em quadratura com Saturno, ou seja, meu, que horrível, não sei o que, o dente, aquela coisa toda, ou eu poderia, né, olhar para o trígono da Lua com Quirón e para falar, vou curar o dente. Então, olha só que interessante. São dois aspectos, um desafiador, um fluente acontecendo, e eu posso escolher para onde eu vou olhar, né? Se eu foco mais em um ou foco mais em outro. E eu estou falando tudo isso porque é uma tônica para o ano. Né? É uma tônica para o ano. É a gente olhar realmente como que a gente
direciona o nosso foco para o melhor. Porque, sim, tem desafio? Tem desafio. O Saturno vai estar cravado ali no ascendente e Saturno é um grande cobrador. Né? É um ano que pode ter uma certa cobrança para a gente. Mas, no geral, esse mapa tem ali uma certa fluência interessante. Eu gostei. Eu gostei. Ele tem ali dois grandes sextios que podem ser, né, oportunidades muito legais. Uma coisa que aconteceu também aqui para o mapa do Brasil, como eu falei, né, foi 6:01 da manhã, ou seja, o Sol ele estava levantando para surgir no horizonte. Então o Sol e mais toda essa conjunção planetária ali de Saturno, Netuno, Sol, Vênus, Mercúrio, está tudo ali na casa 1. Está tudo ali na primeira casa. Então traz uma grande ênfase para o eu. Né, para o eu. E isso se reflete na nossa vida com como se fosse assim, um compromisso nosso de fazer essa nossa reforma, porque essa purificação, né, que eu comentei aqui do elemento fogo, não é a gente fazer com o outro, é a gente fazer na nossa vida. Né? Então, qual é a purificação que você precisa fazer na sua vida? Né? O que você precisa mudar que está na sua responsabilidade? Novamente, aquela máxima dos estoicos, né? O que está na minha responsabilidade, eu tenho que ir lá, o que está no meu alcance, eu tenho que ir lá e mexer. O que não está no meu alcance, eu não tenho que ficar me preocupando, porque se eu não posso atuar naquilo, não adianta também me preocupar. Então essa ênfase de casa 1 traz uma coisa muito interessante, porque traz a responsabilidade para a gente. Né? Fazer a mudança necessária, fazer a purificação necessária para que 2026, porque 2026 vai ser um período que os planetas vão se assentar nas suas mudanças. Né? Então o Saturno vai entrar em Áries para ficar em Áries. O Netuno vai entrar em Áries para ficar em Áries também, 14 anos em Áries. O Plutão já está em Aquário, o Urano também vai entrar em Gêmeos para ficar em Gêmeos. Então é como se esse início de mudança que tem em 2025, esse ensaio para essa mudança, se consolida em 2026. Então é a purificação que a gente faz para que a gente tenha ali um 2026 maravilhoso e o restante dos anos. Né? Lembrando que a gente tem a humanidade caminhando, né, como um coletivo que não está muito interessante ali, né? Novamente, eu achei incrível como, né, a essa altura ainda se fala de guerra, ainda tem fome, esse monte de coisa. Então tem o coletivo do ser humano, mas a gente pode fazer a nossa evolução, né? Então cada um se responsabilizando ali, casa um, pelo seu processo e que de certa forma acaba reverberando para o ano, né? Para o coletivo. Bom, a transição que a gente está de peixes para Áries, isso aqui está muito forte, eu tenho comentado bastante, então ficou, né, nesse mapa do ingresso do Sol em Áries, ficou 3 planetas aqui no signo de Áries, o Sol, Vênus e Mercúrio, e Saturno e Netuno ainda estão em peixes aqui. Né? Então a gente tem metade em cada um, e a gente está justamente nesse período de transição. Tenho falado bastante, você que conhece o seu mapa, veja ali o que você tem no início de Áries e final de Peixes, porque é ali que está rolando muita coisa que tem que ser mexida. No meu caso, é justamente a casa 1. Aliás, esse ano astrológico, para mim especificamente, né, esse ingresso do ano aqui, ele está bem forte porque o ascendente meio que se alinha com o meu mapa. Meu ascendente é Peixes, o ascendente do ano aqui está sendo Peixes, então eles estão alinhados. Então, essa transição é muito forte porque ela fala do quê? De finalizações. Né? Então, algumas coisas têm que finalizar na nossa vida para poder iniciar outras. Fala sobre os inícios. Né? Então, o que a gente quer de novo, o que a gente quer iniciar, qual é a nova etapa da nossa vida. Sobre mudança no geral, e como eu comentei, além disso, além de todo esse momento, né, de planetas em peixes e Áries, que fala do final e do início, o ano novo aconteceu na temporada entre eclipses. Inclusive, eu acho que o momento mais de início desse ano mesmo vai ser na Lua Nova, na próxima Lua Nova de Áries, que inclusive será um eclipse também, que é na semana que vem. Né? Então, essa semana ainda está meio que. Esse ano, essa virada de ano ficou meio que como o ano de 2025, é uma transição de tudo. Porque, embora a Lua ainda esteja cheia, ela já está quase minguante. Então, para quem gosta de rituais, para quem gosta de alguma coisa assim, eu acho que é melhor esperar, né? Até a Lua Nova, que ela dá mais aquele Lua Nova em Áries, né? Então, muito, muito forte a questão de iniciar algo e ter coragem para iniciar. O Flávio falou, meu casa 12 tem o Nodo Norte e Quiron ali. Então, se você está ali com o Nodo Norte recebendo toda essa energia, é o convite a viver a sua correção de alma, a sua missão. Né? E eu tenho falado bastante do que, né? Dessa retrogradação de Mercúrio e Vênus que acontece bem nessa área. Então é como se
Mercúrio e Vênus, que são mais rapidinhos, eles foram na frente, estão fazendo toda uma revisão ali nessa área da vida. Mercúrio, revisão com a mente, Vênus, revisão com sentimentos, para preparar o terreno para Saturno e Netuno, que vão entrar logo em seguida. Então é uma área que está sendo bem mexida novamente. Temos aí, né, essa característica da Lua em Sagitário. Então é interessante porque a Lua em Sagitário é uma Lua muito otimista. É a Lua que a gente está agora ainda, né? É uma Lua que vai falar muito de expansão. E tem aquela polêmica que quem acompanha a astrologia já deve ter percebido, né? Porque meu Deus do céu. Depois comentem para eu vou colocar nos stories também. Vocês têm recebido muita ligação de spam, de golpe, o dia inteiro ontem, é isso, né? Mas ele mostra, e o dia inteiro é golpe da cadeia, é não sei o quê, pessoal ligando, que coisa chata, meu Deus do céu. Eu não sei se é porque teve um negócio lá de vazamento de Pix, enfim, mas está insuportável. Até me perdi aqui porque eu tive que bloquear a ligação. A Kátia falou, no começo de Ares por aqui, ainda dentro da casa 10, ó, muito ligado à carreira. A Paulinha falou que sim, então tá muito chato. E quem não tem, né, todo dia a Mari falando, quem não tem esse aplicativo, depois eu vou compartilhar nos stories, instala, né? Porque eu já falo, nem atenda essas ligações. Nem atenda essas ligações, que é realmente muito chato. Eu estava na Lua em Sagitário, né? Estou falando ali em Sagitário e estava falando dessa polêmica que acontece, né? Então quem acompanha a astrologia pode já ter reparado que tem astrólogo que fala que é ano de Júpiter, né? Então aí ano de Júpiter, ano de expansão, porque pega a estrela dos magos, pega a ordem caldaica, e tem astrólogo que fala que não, isso não existe e não tem. Então fica meio que dividido, isso é normal, né? Tem as suas visões que a gente pode colocar, você escolhe o que faz mais sentido para você. Eu, sinceramente, eu acho que eu dou uma certa ênfase, assim, eu acho interessante essa questão de acompanhar a ordem caldaica, né, da estrela dos magos, e até porque agora, nesse ano, eu quero escolher isso sim, né? Já que vai ser um ano de Júpiter. Então a gente sai de um ano de Saturno, um ano de cobrança, um ano de um certo bloqueio, um certo atraso, um certo perrengue ali, né? E vai para o ano de Júpiter. E Júpiter é expansão, Júpiter é o apoio espiritual. Então eu quero sim, né, falar aqui que teremos um ano de Júpiter. Aproveita esse momento, e justamente um ano que o próprio Júpiter no céu, né, no trânsito ali do Júpiter, ele vai para Câncer e vai ficar exaltado. Então ele vai ficar bem forte ali no segundo semestre. Então, Lua em Sagitário, né, tem também uma questão ali que se o ano novo astrológico aconteceu no dia de Júpiter ou não, né, porque conta com o nascer do Sol, mas o fato é que a Lua está em Sagitário para todo mundo, e Sagitário é regido por Júpiter. Aqui para o Brasil, o ascendente é Peixes, e Peixes é regido por Júpiter na tradicional, e tem a questão de ser um ano de Júpiter na estrela dos magos, na ordem caldaica. Então, tende a ser um ano de expansão, de crescimento, né? Principalmente para quem sintonizar, e eu diria mais ainda, né, uma expansão e crescimento de consciência, que eu acho que é a mais importante. Né? Se a gente expandir a nossa consciência, se a gente expandir a nossa espiritualidade, aqui para esse mapa, além de estar em Sagitário, a Lua caiu na casa 9, o que reforça muito essa busca espiritual. Então é muito interessante. É uma Lua que convida ao otimismo. Então, mesmo que a gente passe por alguns desafios ali ao longo do ano, é como se o emocional tivesse ali uma conexão com algo maior. O brasileiro geralmente até tem isso, né? Cada um segue ali a sua linha espiritual e acaba se apoiando muito e se beneficiando disso. A própria também ciência hoje, né, mostra como faz bem esse apoio espiritual, a gente ter algo maior que a gente acredita. Vai falar da espiritualidade, como eu comentei, né? Então, ano de Júpiter, ascendente em Peixes e Lua em Sagitário, muito forte para esse movimento espiritual. E fala muito das crenças, né? Para a gente trabalhar as nossas crenças. Inclusive a Lua, ela caiu também, né? Com uma oposição forte aqui com o próprio Júpiter. Então é bem interessante. E a Lua em Sagitário, ela dá uma certa dignidade para o Júpiter que não está muito forte no mapa do início em si. Né? Júpiter vai ficar mais forte ali para o meio do ano, quando ele entrar no signo de Câncer. Mas aí, pelo menos, a oposição com a Lua dá uma força maior para o Júpiter que está exilado. Então, confrontar crenças. Confrontar crenças. Esse livro aqui eu estou gostando bastante dele, tem exercícios. Esses exercícios que eu vou aprendendo, eu passo, inclusive, para as pessoas no atendimento, né? Tem um outro exercício aqui. Isso aqui é tudo um exercício de desfusão que ele fala, né? Que é para a gente se desfundir com a questão da nossa mente. Essa questão aqui, ele fala: nomeie sua mente
e escute-a com atenção. E como eu falei, no livro Inteligência Positiva, ele já falava para dar o nome, né? Então é o crítico, é o opositor, tem os nomes, né, que são os sabotadores, e você pode dar um nome qualquer. Eu até pensei em dar o nome da minha mente de Zé, sei lá, qualquer nome, mas ele fala para nomear a mente, por quê? Se a sua mente tiver um nome, então ela não é você. Né? Então, assim, se você está falando com alguém, você deu um nome, né? Que ele deu o nome da mente dele, cadê? Deixa eu ver se ele coloca aqui. De George, né? A mente dele ele chama de George. Então, assim, o nome dele é Stephen, né? Só que ele chama a mente dele de Jorge. Então, assim, se ele está falando com o Jorge, então ele não pode ser ele. Isso mexe com a nossa crença, isso mexe com aquilo que a gente acredita. Né? E como a nossa mente é uma coisa muito. Buda já falava, né? A mente pode ser o maior amigo ou o maior inimigo. E que, infelizmente, a nossa mente hoje, moderna, tem sido grandes inimigos. Né? A nossa mente joga contra a gente. Então, se você dá um nome para ela e não se identifica com ela, você pode mudar as crenças. Então, se a sua mente está te dizendo alguma coisa, eu estou falando aqui da Lua em Sagitário em oposição a Júpiter em Gêmeos. Se a sua mente está falando alguma coisa para você, primeiro, dê um nome para ela que não seja você. Então, e questione. Né? Não tem que ser verdade, aquilo não tem que ser verdade. Quantas e quantas pessoas eu não sei que tem um sabotador tão forte que gera aquela famosa síndrome do impostor, síndrome da impostora, onde a pessoa ela tem um talento, ela é boa, todo mundo fala que ela é boa, que ela, né, arrasou no que ela fez, enfim, gosta do que ela faz, só que dentro dela ela fica naquilo, eu não sou bom o suficiente, eu não sei, eu não consigo, nunca tá bom. Por quê? É a mente que em algum momento recebeu aquela informação, aquela crença, aprendeu aquilo e está jogando contra. Então, se você nomeia a sua mente e fala, não sou eu que estou falando, é uma voz externa, e você questiona, você começa a quebrar isso. É a técnica da difusão que ele fala ali. Vai acompanhando meus stories aqui do Instagram, que eu sempre vou compartilhando, né? Eu sempre acordo e leio uma pilha de livro, tá aqui uma pilha que eu adoro, né? A Cabeça do Dragão em Gêmeos, e eu vou compartilhando algumas coisas nos stories. Aí você pode pegar e ler aqueles trechos. A Mari falando aqui, Teta Healing nas crenças, exatamente. Então veja, é um ano inteiro que convida a isso. E mais do que isso, né? Essa lua em Sagitário caiu em trígono, então. Então ela faz trígono aqui com o próprio Sol, um trígono fortíssimo com Mercúrio, com a Vênus que estão retrogradando. Então a gente pegou aí Mercúrio e Vênus retrógrado nesse mapa do ingresso, o que pode fortalecer aquele significado que eu falei de um ano de revisões e purificações para uma preparação para 2026. Porque, queira ou não, Mercúrio e Vênus ficaram retrógrados nesse ano. Eles vão voltar para o movimento direto em breve, né? Mas ainda vai ficar aquele plano de fundo da marca do ingresso do Sol em Áries ter eles retrógrados ali. Mas a Lua faz um trígono, ela dá uma ajuda ali. E o Plutão também, o Plutão ele está fazendo sextil com um monte de gente, está muito interessante. Porque veja, hoje inclusive é o dia do sextil de Vênus com Plutão. Um momento muito forte de renascimento, de ressignificação. Então, Mercúrio e Vênus estão retrógrados em Áries, convidando a revisões, né? Talvez resgate de algumas coisas. Um simbolismo bem interessante que nesse ano acabou acontecendo, né? Aquilo que eu falei, você determinou suas metas de ano novo, né? O que você vai fazer para esse ano, 2025, vou arrasar, aquela coisa toda. E de repente, em março, já não está fazendo mais nada, esqueceu. Pode ser aquele momento de resgatar. Né? Então, o que você determinou para esse ano? Aproveita, né? Aí só quem segue astrologia tem, né? Quem não segue astrologia tem que esperar aí até o dezembro de 2025 para 2026. Quem segue astrologia pega esse momento e fala, deixa eu revisar aqui tudo aquilo que eu determinei que ia fazer e continuar fazendo. É uma força bem interessante. E todo esse trabalho de crenças da Lua, todo esse trabalho de contato com a espiritualidade beneficia todos esses planetas em revisão, Mercúrio e Vênus. Olha lá, a Janaína falando que tem Urano em Gêmeos. Olha só que interessante. Se você tem Urano em Gêmeos, você tem Urano em Gêmeos, não é possível. Você tem Urano em Gêmeos? Porque Urano vai entrar em Gêmeos agora. E Urano, ele demora 84 anos para dar uma volta completa. Vê aí, né, se você tem mesmo Urano em Gêmeos. E aí, o que a gente tem? Esses planetas revisando, então, e o Saturno e o Netuno no ascendente. Essa é uma outra... no trânsito, aí sim. Então você tem um trânsito ali que está, né, no signo, no início de Gêmeos. Início de Gêmeos, beleza. Beleza. Urano, quando ele passa por trânsito, ele vem convidando a mudança. Né, a mudança e ao processo de individuação.
Aliás, legal, né? Você fez esse comentário, eu vou dar uma pausinha aqui no Saturno e Netuno para falar sobre isso, porque Urano ele é regente de Aquário na astrologia moderna, né? E Aquário está no eixo Leão e Aquário. A última aula do curso de astrologia, que foi nessa quarta-feira, foi sobre Leão, né? E eu peguei o mapa do Carl Jung. Claro que tinha que ser o mapa do Jung, não tinha como ser outro mapa, né? Porque ele é um leonino que contribuiu demais com a astrologia. E ele trouxe o conceito da individuação. Então, ele, como bom leonino, com ascendente em Aquário, então ele tinha esse eixo muito forte, trouxe o conceito da individuação. E Urano é um grande planeta marcador, a gente chama ele de despertador cósmico. Né? Então, por onde ele vai passando, se a gente pensar hoje, né, a possibilidade de vida de um ser humano, é claro que nem é todo mundo que chega nos 84 anos, mas é bem possível, é até muito razoável uma pessoa viver 84 anos nessa nossa era aqui, né? E tende-se a passar disso, inclusive. Então, pensa que se a pessoa vive 84 anos, Urano passa uma vez em cada parte do mapa. Para ele dar uma volta completa, ele passa uma vez em cada parte do mapa. Então, cada pontinho ali que ele vai tocando, cada área da vida que ele vai tocando, ele traz aquele despertador cósmico ali para a gente elevar, porque Urano é a mente divina, Urano é a mente cósmica, o pensamento elevado, o pensamento diferente, né? E aí Urano ele é um grande marcador do processo de individuação que o Jung traz, né? Que é mais ou menos ali na metade do ciclo, por volta de 40, 42 anos, que Urano faz uma oposição de Urano a Urano, Urano do trânsito, oposição a Urano natal, e que o Jung fala que começa o processo de individuação, né? Então é bem interessante. Urano é um grande despertador cósmico, ele convida a gente a iniciar o processo de individuação, né? E por onde ele passa, se você recebe Urano ali, ele tende a trazer libertação, novas ideias, algumas surpresas que possam vir, né? Se você tem um stellium ali, prepara que a vida tende a ser mexida. Você já falou que já está sentindo isso, maravilha. Estou com o trânsito de Urano natal em oposição a Urano em trânsito. Então você está exatamente nesse período, né, de que o Jung chamava, né, de início do processo de individuação. Muito interessante. Né? Aliás, eu peguei um outro livro do Jung, não está aqui, ele está embaixo de todos ali, que é o estudo que a Alice Green fez do livro vermelho. Então o Jung, depois que você olha o mapa do Jung, você começa a entender, inclusive, a vida dele, né? Ele tinha o Sol em quadratura com Netuno muito forte, a Lua em quadratura com Urano, né? Ele tinha contato com esses transpessoais. E o livro vermelho que ele lançou, né? Um livro que foi póstumo, na verdade, né? Depois que ele partiu, é como se fosse o diário dele, a reunião dos diários que ele fazia, chamado Livros Negros, e ele contando as meditações dele, os sonhos, é uma coisa muito doida, assim, é bem legal, e ele fala muito dessa coisa do processo de individuação, né? Que é a gente integrar todas as partes do nosso ser. Né? Por isso que ele fala, inclusive a sombra, que geralmente as pessoas fogem dela, ela tem que ser sim integrada, ela tem que ser olhada, reconhecida e integrada, porque ela faz parte da gente. Agora sim, voltando ao ascendente, né, que ficou bem forte aqui. Primeiro, a cabeça do dragão cravada no ascendente, e todos nós estamos sendo convidados agora a ir mais para o lado pisciano, para ser peixes, né, sair um pouco do crítico, apegando ali o livro Inteligência Positiva, que ele fala dos sabotadores. O principal sabotador que todo mundo tem é o crítico, é o julgador. Né? Então, quem não tem na sua mente, né, uma vozinha interior que fica julgando ali, que fica criticando. E claro, né, geralmente essa pessoa que se critica muito, ela acaba criticando também fora, gera uma coisa meio desagradável. Isso é um lado negativo de Virgem, por exemplo, que é extremamente detalhista e pode ser muito crítico. Então todos nós estamos sendo convidados aí para mais esse lado pisciano, que é o soltar, né, acreditar mais na vida, ser mais leve. Bom dia, feliz ano novo, arro, estamos chegando aí, a Joy. Então, Peixe está realmente convidando essa entrega, né, esse momento de entrega. E esse contato com essa parte mais mística mesmo. Né? Então, novamente, eu acho muito interessante porque o que ele fala nesse livro aqui, que é um livro hoje meio que padrão ouro, né, da ciência que a gente tem, eu olho e falo, isso aqui é espiritualidade. Isso aqui Buda já dizia. Isso aqui é meditação, isso aqui é mindfulness. Tá ali, né? Então, assim, a gente está sendo convidado sim a ir para a espiritualidade, a acreditar mais, a soltar mais e, novamente, né, a deixar tudo mais leve, tomar cuidado com críticas, né, com excesso de crítica, tanto crítica da gente com a gente mesmo, com crítica com outras pessoas. E Saturno e Netuno caíram ali no ascendente, eles caíram ali meio que
cravados também, né? O ascendente está aqui no meio, eles caíram ali, o Saturno um pouquinho mais para cima e Netuno um pouquinho mais para baixo. Traz um simbolismo muito interessante, porque vamos falar do lado positivo, principalmente, né? O Saturno no ascendente, no lado positivo, ele pode trazer a coisa da responsabilidade, da disciplina, da concretização. Inclusive concretização do quê? Dos sonhos que Netuno traz. Porque Netuno representa muito aquele ideal, né? Aquela utopia, aquilo que a gente quer fazer, né? Aquele sonho. E só que às vezes o Netuno sozinho ele é meio que inatingível. Né? Você fica ali sonhando, sonhando e não consegue, né, realizar. O Saturno junto com o Netuno, nesse lado positivo, traz aquela coisa do tipo, eu tenho esse sonho e eu sei o que fazer, eu vou dar um jeito de materializar, trazer ele para cá. Já dou a dica também o seguinte, Saturno e Netuno, eles já estão ali meio que numa conjunção, né? Já estão ali se aproximando, e o que acontece? Eles vão fazer uma conjunção em Áries, em uma área do seu mapa. Né? Então, essa coisa de materializar sonhos que está forte aqui no ascendente para o Brasil, ela também se reflete numa área do seu mapa. Então, você tem que saber o que você tem no início de Áries, porque ali pode ter uma força muito grande de materialização de sonhos para aquela área. Também a gente tem Saturno no lado negativo, né? Como couraças, como bloqueios, como medos. Só que a gente pode ter o Netuno entrando aí para dissolver essas couraças, para dissolver esses medos, principalmente ali em contato com a espiritualidade e essa investigação do inconsciente. Né? Porque por que eu tenho medo de tal coisa? O que será que está no meu inconsciente que me deixa ali com aquele receio, com aquele bloqueio, com aquela couraça? Né? A couraça, para quem não sabe, é um termo que o Reich criou, né? Reich, que era discípulo do Freud, depois o Alexander Lowen trabalhou muito na bioenergética, que eu trabalho também. Então a gente tem os anéis de couraça, e que, assim, a couraça ela tende a ser física, né? Então a própria musculatura ela se enrijece, isso é uma coisa de Saturno, ela fica ali endurecida, e por ela estar assim, o que acontece? Por um lado, ela te defende, né? Então a couraça ela é colocada justamente, você coloca uma armadura para quê? Né? Tem um livro que eu fiz ali um monte de live sobre ele, eu recomendo muito a leitura. É um livro pequenininho, é um conto, mas é um conto muito profundo. Estou até pensando em pegar ele de repente e trazer algumas reflexões dele ali em podcasts, lives, sei lá. Mas o cavaleiro preso na armadura. Para que o cavaleiro põe uma armadura? Porque ele tem que se defender daquilo que vem de fora. Né? Então, se ele é um cavaleiro e ele vai de repente para uma batalha, vai ter alguém ali com uma espada, com uma lança, com uma flecha e vai querer atingir. O que a armadura faz? A armadura é dura, ela simplesmente ela vai lá e protege, né, de um ataque externo. O que é a couraça? Né? Ela é basicamente isso. Então, aquela criança, ou enfim, em algum momento da vida, você recebeu algum ataque emocional e é só perceber que o que acontece quando você vai receber um ataque, a musculatura enrijece. A musculatura enrijece para quê? Para te proteger, para você não sentir. Só que se for uma coisa muito traumática ou uma coisa muito consistente, ou seja, acontece várias vezes, aquilo fica gerando uma couraça que fica ali crônico. A pessoa nem percebe às vezes ela tem uma falta de ar, às vezes ela tem pouca mobilidade, né, dependendo de onde está a couraça, e ela não consegue perceber que ali foi criado um bloqueio com uma intenção positiva de, né, proteção, só que ao mesmo tempo, né, imagina você fazer amor com alguém com uma armadura. Não tem como. Imagina você abraçar alguém com uma armadura. Olha que gostoso. Você vai lá, abraça alguém com uma armadura, aquele ferro gelado. Não chega na conexão, não chega no coração. A Mari perguntou o nome do livro, o Anderson respondeu, Cavaleiro na Armadura, Cavaleiro Preso na Armadura. O nome do livro é O Cavaleiro Preso na Armadura. Se eu não me engano é Robert Fisher o nome dele. Depois eu vou compartilhar nos stories, aí quem quiser pegar a imagem da capa ali. Novamente, é um livro pequenininho, é um conto, é muito interessante. Eu fiz uma série de lives sobre ele com viés ali bioenergético, e é muito legal. Eu estou falando tudo isso porque o Saturno ali, cravado no ascendente junto com o Netuno, a gente pode ter essa energia de dissolução de couraças, né, da gente poder liberar aí algumas couraças, alguns bloqueios que possam estar ali no nosso campo. Então é uma coisa legal, né? Chama a responsabilidade, mas também convida a abertura, libertação. Bom, um aspecto que está muito forte, né, porque ele acontece hoje, ou seja, um dia depois da formação, né, do mapa do Ano Novo, que é Vênus em sexto a Plutão. Vênus que está retrogradando, que convida a gente a rever relacionamentos, a talvez resgatar relacionamentos. Tem pessoas que podem estar tendo aí, né,
alguns resgates da questão do relacionamento. Fala sobre a interiorização do relacionamento, então o relacionamento de você com você mesma, com você mesmo, como ele se reflete no relacionamento exterior, toda a questão financeira, de valores também. E essa Vênus faz hoje então o sextil a Plutão. Plutão que é o senhor, né, do renascimento, o senhor que fala da regeneração. Então Plutão que é um planeta desafiador, né, eu estou no meio ali de uma quadratura de Lua-Plutão, foi quando iniciou a quadratura de Lua-Plutão no meu mapa de na Lua progredida que o Duque morreu, né? E, enfim, até hoje eu olho para aquela estrada, né, que eu sempre andava com ele. Quem me acompanha aqui nos stories sabe, era sempre de manhã, eu andando ali, depois à tarde eu levava ele de novo, e eu olho para aquela estrada e eu falo, não tem mais o Duque para andar comigo, né? De vez em quando eu ando sozinho, mas não é a mesma coisa. Enfim, Plutão causa transformações muito profundas. Dá um certo medinho de contatos com Plutão, mas nesse ano, nesse mapa do ano, o Plutão que está ali no início de Aquário, ele fala bem com a Lua, né? Então ele está mandando uma boa energia bem com a Lua, e também com Vênus, e o Mercúrio, e o Sol. Então forma o que é chamado de grande sextil. Então a gente está numa energia muito forte de regeneração, de renascimento, de mergulho no inconsciente. E, né, para quem não conhece o mito de Perséfone, né, é um processo de iniciação. A gente pode estar nesse processo. Às vezes Plutão, ele vem ali, né, debaixo da Terra, ele tem essa imagem, né, que como que ele raptou Perséfone, ele estava ali, ele queria, né, se relacionar com ela, e aí ele fez brotar, né, uma flor de narciso, se eu não me engano, e aí ela foi olhar, né, ela estava ali no campo vendo as flores, achou a flor muito bonita, foi ali pegar a flor, de repente abre-se um buraco ali na Terra e vem o Plutão, né, o Hades, né, com a sua carruagem ali e captura ela e leva ela ali para o submundo. Isso é um processo iniciático, né? Tem toda uma questão ali literal da história e tem toda uma questão simbólica, que é esse mergulho no inconsciente. Às vezes o inconsciente vai, nos sequestra e a gente vai para poder renascer, para surgir como a fênix, né? Plutão tem tudo a ver com a fênix, que se consome nas cinzas, né? Na chama. Eu falei ali do clã de fogo, né? Áries, Leão e Sagitário, se consome na chama para renascer nas cinzas. Então Plutão está apoiando bastante esse processo, está muito interessante. E especificamente hoje, aproveita esse momento. Quem gosta de ritual, lembra, hoje já é sexta-feira, dia de Vênus, que é dia de Freia. Então é muito bom para ter contato ali com a questão do amor, do relacionamento, da autoestima, da parte financeira, dos valores. Inclusive, lembra, né? Esses valores podem ser aqueles valores pessoais que você tem. Então o que você realmente valoriza? É até aquilo que eu comentei, né? O que você valoriza mais? Para pensar, né? Estar certo e bater no peito e falar eu estou certo, ou ter uma harmonia com alguém. Né? Então aí você pode perceber o que você prefere. Né? Eu tenho preferido, né? Falar, beleza, eu sei do que eu sei, mas eu não vou ficar brigando para falar que eu estou certo. Eu prefiro estar em harmonia com a pessoa que eu quero me relacionar, que eu gosto e assim por diante. Então, esse Plutão ele ajuda muito nessa regeneração, desse renascimento. Até um reinício, né? Um restart ali dos assuntos venusianos para esse ano. Aproveitem, né? Bem interessante. O que temos também? O planeta Marte. O planeta Marte, o encrenqueiro, o planeta que também estava envolvido ali, né? Nessa minha transformação emocional, porque ele ficou retrogradando em cima da minha Lua. Ele já está no grau 20 de Câncer, está no seu movimento direto, né? Vai embora de Câncer, graças a Deus, vai para o signo de Leão, mas ele ficou nesse mapa aqui do ano, ele ainda está em Câncer. Mas pelo menos ele está em Câncer, o que é uma queda para ele, né? Então não é o lugar que Marte fica mais feliz, mas ele está lá. Mas pelo menos ele está com bons aspectos, né? Ele está formando ali um bom aspecto com Saturno e com Urano. Então, como Marte está em Câncer, é um trabalho extremamente emocional. Trabalho com o passado, trabalho de questões familiares e principalmente a gente assumir responsabilidade pelas nossas emoções. Marte é um guerreiro, né? E o guerreiro no positivo, ele tem essa coisa da disciplina, ele tem essa coisa do centramento, né? E ele está fazendo um aspecto com Saturno e Urano que convida a gente ao amadurecimento das emoções e à libertação de determinadas emoções. E aqui é muito interessante o subtítulo desse livro, né? Quer dizer, o título do livro, que é Uma Mente Livre. E as emoções, elas fazem parte, né, do que é a nossa mente. E aí ele comenta aqui, né, como se direcionar ao que realmente importa, que é a questão de ter escolha. Então, o Marte em Câncer, ele pode inclusive estar simbolizando
por conta da retrogradação que ele fez, ele não está mais retrógrado, mas ele está na área de sombra dos graus que ele retrogradou, essa libertação do passado. Né? Então, conseguir se libertar do passado, conseguir fazer uma limpeza emocional para se direcionar ao que realmente importa. Né? E o último aspecto que eu quero comentar aqui, se for, a gente poderia ficar aqui muitas horas conversando, né? Mas eu já estou vendo que está dando 11h30, eu vou ter que terminar aqui a live. Mas o Júpiter continua no signo de Gêmeos, né? Lembra que é uma certa debilidade, ele está no seu exílio, mas ele está falando com a Lua que está em Sagitário, que dá uma certa força para ele. O Júpiter em Gêmeos, ele convida muito a expansão mental. Júpiter é o planeta da expansão, do crescimento. Ele está em Gêmeos e na casa 3, ou seja, simbolizando duplamente a nossa mente. Então, eu recomendaria bastante, eu já vivo isso, mas né, aí vai de cada um ver como que é na sua vida, né? Mas um Júpiter na casa 3 e o Urano também está entrando aqui na casa 3. Fala muito da libertação mental, da expansão mental e passa muito pelos estudos. Né? Você estudar, você ler, você ter conhecimento. Então é uma forma da gente aproveitar o melhor desse Júpiter em Gêmeos. É a melhor forma de você aprender. Por que eu adoro fazer live, podcast e tudo que eu faço aqui? Porque é parte do aprendizado. Né? Então eu falei aqui, desse livro aqui, eu falei de algumas técnicas que eu li aqui. Aí se eu estou falando para vocês, eu estou reforçando o aprendizado aqui na minha mente. Né? Eu ainda quero pegar, que é a primeira técnica, né, é desobedeça de propósito. Aí ele fala dessa questão de né, você falar que não pode andar naquele lugar e tá andando para realmente... É bem aquariano isso, inclusive, né, bem libertação. Olha só, olha que interessante aqui o que eu grifei, né? Até mesmo a menor demonstração de que o poder exercido pela mente é ilusório pode lhe conceder uma liberdade significativa para fazer coisas difíceis. Pessoal, se isso aqui não é budismo, não é um livro de budismo, é um livro que é padrão ouro da psicologia hoje. Mas isso aqui, ó, o poder exercido pela mente é ilusório. Né? Então, por mais que assim, a mente ela tem aquela questão do mentalismo, né, do Kybalion, das leis herméticas, mas ainda assim, tudo é ilusão. Né? Como dizia ali o Buda, né? Tudo é ilusão e assim por diante. Então, o Júpiter em Gêmeos ele convida a gente a expandir o nosso conhecimento, a aproveitar a leitura, os estudos, os cursos, né? Essa live, ou seja, aproveitar esse momento para agregar conhecimento que, sim, por mais que seja uma debilidade, o Júpiter em Gêmeos, ele tem também a sua função maravilhosa do positivo. Aliás, deixa eu ver aqui, ele está no grau 14, ele vai ficar estacionado pertinho da minha cabeça do dragão. Então eu quero que realmente ele, ao longo do ano... E aí, para quem conheceu o seu próprio mapa, né? Veja, né, que a gente pode fazer uma certa transposição do mapa do ano para o seu mapa natal. Então, especialmente, acho que a área mais importante é a área aqui de Peixes e Áries, que está com essa grande concentração de planeta. Veja ali a área de Sagitário para a questão emocional, porque a Lua estará ali, e a área de Gêmeos para essa expansão mental, que é onde Júpiter está. Pessoal, é isso. Estou vendo aqui que já deu meu horário mesmo, tenho que terminar. Agradeço aí todo mundo, fico feliz que eu consegui fazer então a live agora pela manhã. Para quem gosta nos stories, ó, acompanha, porque eu tô aqui, ó, acabei de receber de manhã essas 2 entregas e eu vou compartilhar lá tudo que tem aqui dentro e falar um pouquinho sobre isso. Beijão, muita gratidão, a gente vai se falando. Namastê, Harion, tchau, tchau. Um ótimo ano novo para todo mundo. Amanhã temos o nosso astral do dia lá no podcast. Tchau, tchau.